que estão enfermos, aqueles que se encontram enlutados, pedindo a Deus que os conforte, que os console, que os encoraje. E agora nós queremos ouvir a voz de Deus. Queremos ver o que Deus tem para nos falar na sua palavra. E nós convidamos para estar nos falando nesta manhã um xará, o pastor da igreja, Edmar Almenara, um líder da Igreja Batista naquela região litorânea do nosso estado. Foi um importante líder da Juventude Batista do estado do Rio de Janeiro, décadas atrás, e advogado ali naquela região, membro da OAB, atuante na liderança da OAB naquela região litorânea, muito amigo do nosso querido pastor Brasilino, que também foi pastor lá na região e que está de volta, chegando de Portugal. O Brasilino chegou sábado, né, Brasilino? Que bênção, pastor Brasilino conosco, né? Graças a Deus. Quero convidar nosso querido irmão Edmar Almenara, doutor Edmar Almenara, para estar aqui conosco, aqui no púlpito da Primeira Igreja Batista do Ingá. Já está com o microfone, para nos trazer a palavra. Deus abençoe. O irmão pode tirar a máscara para poder se comunicar melhor. E, sem dúvida alguma, será bênção para nós aqui nesta manhã. Será bênção para a igreja e para aqueles que aqui nesta manhã nos visitam e participam do culto aqui nesta igreja, como também para aqueles que nos acompanham através do culto online, né? Nossa saudação a todos aqueles que nos acompanham através do canal da igreja no YouTube, inclusive amigos, parentes do diácono irmão Edmar Almenara, e que são lá da Igreja Batista de São Cristóvão, né? Sua igreja lá em Cabo Frio, né? Deus abençoe. Vamos orar então aqui com o nosso querido irmão Edmar Almenara. Deus querido, muito obrigado, Pai, pela vida deste teu servo. Obrigado a Deus que o Senhor o trouxe aqui à tua casa nesta manhã do dia do Senhor. E agora te pedimos uma vez mais, ó Pai, usa o teu servo, usa-o para falar daquilo que o Senhor deseja trazer à tua igreja nesta manhã. Que seja de fato um instrumento nas tuas mãos, para, através dele, Senhor Deus, o Senhor mostrar, o Senhor revelar à tua igreja aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe. Bom dia, amada igreja. Quero vos saudar com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome da Primeira Igreja Batista em São Cristóvão, Cabo Frio, tá, no estado do Rio de Janeiro. E lá nós temos familiares em muitas igrejas, né? Em Arraial do Cabo, em Cabo Frio, em São Pedro, e existem outras pessoas que estão agora assistindo o culto, que é da Juberge Raiz. É um grupo que nós fizemos de uma viagem algum tempo atrás, né? Inclusive tem uma irmã que está aqui presente e que esteve lá naquela época com a gente, né? Tem 40 anos, tá? Irmã Marília aqui, Brasilino, saudações, Deus abençoe a sua vida. Pastor Edmar, tá? Difícil o nome Edmar, né? Encontrar dois Edmar é demais, né? Mas graças a Deus pela sua vida, sou grato a Deus pela sua vida, pelo convite que me foi feito para que estivéssemos falando aqui nesta manhã. Eu gostaria de pedir a cada um dos irmãos que orassem nesse momento para que o Espírito Santo pudesse falar. A irmã Vani, que estava dirigindo, ela falou em adoração algumas vezes. O que você veio fazer aqui nesta manhã? Talvez você tenha vindo porque tinha um compromisso para cantar hoje. Se foi só por isso, pode ficar em casa, não tem problema não. Por que você levantou na manhã desse domingo para estar aqui? Para agradecer? Muito bem, nós agradecemos a Deus pelos benefícios que tem nos feito. Mas a finalidade de estarmos aqui reunidos, e para você que está em casa, nesse momento, a nossa primícia tem que ser adoração. Porque é isso que Deus está procurando. Em João 4, Jesus falou para aquela mulher, Deus procura adoradores que o adorem
em espírito e em verdade. E muitas vezes, pastor, nós vamos na igreja, saímos da igreja, e eu já ouvi isso, talvez aqui não, nunca aconteceu isso, né? O culto hoje não foi nada legal. O culto é de quem? O culto é meu. Eu vim trazer um culto. Eu vim trazer uma oferta. E a oferta não é financeira, tá? Financeira, quem precisa é para pagar a luz, a água, sustentar tudo isso aqui. Mas Deus é adoração. E durante um tempo eu fiquei imaginando, pastor, que como que Deus quer a nossa adoração? Ele que quer a nossa adoração? Deus vai ser diferente se eu adorá-lo ou não? Nada vai mudar em Deus, Deus vai continuar o mesmo. Mas quando eu adoro, eu mudo. É para o meu bem, é para o meu benefício. Então adore, adore. Porque às vezes a gente vem à igreja, sai sem adorar. É como uma empresa. Às vezes a empresa tem 1.000, 2.000, 3.000 membros e o empregado vai naquela empresa e trabalha e vai embora para casa. Se eu perguntar assim para ele um dia: você conhece o dono da sua empresa? Não, o nome dele não. Você foi na igreja e fez o quê? Cantou? Até orou, bateu palma, foi legal pra caramba. Como é que foi o culto? Foi legal. Tem gente que vai ao carnaval e diz que é legal, né, pastor? Foi de adoração o nosso culto. Eu gostaria, desde quando nós tivemos aqui, mês de maio, né, uma reunião da JUBES, Juventude Batista do Estado do Rio de Janeiro, tá? Eu ainda faço parte da juventude, né? Agora foi modificada nos Estados Unidos a questão da faixa etária, tá? Idoso, eu acho que é só depois dos 100 anos, um negócio assim. Eu sei que mudou bastante, porque está caminhando, né? Então nós vamos continuar jovens por muito tempo, né? Então, eu logo pensei assim, eu vou falar, mas eu quero que Deus fale. E você vai ser corresponsável pela mensagem desta noite, desta manhã. Sabe por quê? Eu pedi você para que orasse. Você acredita na sua oração? Se você acredita, é o Espírito Santo que vai falar. Nós somos corresponsáveis por tudo que vai acontecer aqui. E no decorrer da mensagem nós vamos poder ver que mais gente, mais discípulos foram corresponsáveis por tudo aquilo que aconteceu. Eu gostaria então de pedir para que todos, né, abrissem as suas Bíblias, para que no texto que está ali, de Mateus 14, 22 e 33. Eu gostaria de fazer essa leitura de ordem responsiva, mas como nós temos alguém do outro lado, e quando a igreja lê, não se ouve em casa. Já tive reparando isso em algumas vezes. Então vamos todos nós ouvirmos Deus falar? Falar ao meu coração, ao seu coração, porque é o Espírito Santo que vai falar nesta manhã. Amém? Vamos lá então. Logo a seguir, obrigou Jesus os seus discípulos a embarcar num barco e passar para o outro lado adiante dele, enquanto despedia as multidões. E ele disse, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com ele. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Ali foi colocado o texto, os 3 versículos principais da mensagem desta manhã. Mas se nós pudermos ler o texto todo, né, e deixar Deus falar, é o que o Espírito Santo vai fazer nesta manhã. Falar ao meu coração e falar ao seu coração. O texto que nós lemos nesse momento, ele começa dizendo de uma forma muito interessante. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão.
Alô, agora está. Então, porque senão em casa não se ouve, né? Eu gostaria de, nesse momento, chamar a atenção dos irmãos para o versículo de número 22. Olha o que diz a primeira palavra. Aqueles que tiverem com suas Bíblias, pode abrir. Pastor, eu gosto muito que as pessoas abram as suas Bíblias. Sabe por quê? Porque se o pregador falar alguma coisa que não estiver em conformidade com a palavra de Deus, eu sei que isso não vai acontecer com o pastor Edmar, mas deve procurar. Porque eu tenho visto, pastor, algumas pessoas na internet hoje falando algumas coisas que não estão na Bíblia. E são pastores. Então confiram com a Bíblia. Se não estiver na Bíblia, tem que ser modificado. Não a Bíblia, mas o pastor, a pessoa. Porque a Bíblia, ela é imodificável. Ela é a palavra de Deus. Não se deve acrescentar nem um tio, nem tirar e nem acrescentar. Então, veja só o que diz esse versículo de número 22. Diz assim: e logo a seguir. Logo a seguir o quê? O que tinha acontecido antes desse momento aí? No início do capítulo 14, nós vamos ver aí que Mateus estava descrevendo, logo no início, o momento em que os discípulos estavam falando com Jesus sobre a morte de seu primo, João Batista. E ele falou tudo aquilo que aconteceu. Ele foi decapitado. Foi uma cena realmente deplorável, muito triste. E eles pegaram então e pediram o corpo de Jesus e foram sepultá-lo. Imagine só, o primo de Jesus. O coração de Jesus estava amargurado, cortado, triste, porque um homem realmente, segundo o coração de Deus, como João Batista, porque foi pregar a verdade, foi decapitado. Então, antes dessas coisas, eles estavam falando para Jesus sobre essas coisas. Então, Jesus saiu e foi para um lugar orar, e quando voltou, ele encontrou novamente as multidões. E ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. 5 pães, 2 peixinhos, para 5.000 homens, mas as mulheres e crianças, talvez uns 10.000, estavam ali, todos foram saciados. E ainda sobraram 12 cestos, um para cada discípulo carregar, para saciar. Porque antes de alimentar a multidão, quando eles falaram para Jesus que tinha que alimentar aquela multidão, Jesus falou assim: vê o que vocês podem fazer. Jesus desafiou os discípulos: o que vocês podem fazer? Ele disse: nós não temos nada, só temos isso. O que você tem nas mãos para entregar para Jesus? Ele pode fazer a diferença. Então, logo então, a palavra aqui, eu estive verificando esse versículo. Jesus compeliu. Essa palavra compelir aqui, a gente vendo no original, no grego, ela tem a raiz de dínamo, que é obrigar, que, com poder. E esse poder significa realmente dínamo. E uma dinamite pode explodir as coisas, mas o dínamo pode produzir luz. E Jesus então usou de toda a sua autoridade naquele momento e compeliu que os discípulos entrassem no barco. Era necessário entrar no barco. E eu gostaria de fazer uma comparação aqui do barco com a igreja. E Jesus falou assim: ó, é necessário entrar na igreja, porque a igreja é minha. É necessário entrar no barco para que vocês tenham experiência. É preciso de estar na igreja para que tenham a experiência. Uma vez eu ouvi o pastor Sidaco, que é lá de Teresópolis, ele fez uma comparação da igreja com a arca. E ele disse assim naquela ocasião: a igreja é como a arca. Imagine a arca, Noé e os seus 7 familiares, eram 8 no total, né? Ter que cuidar, pastor, daqueles animais. Tinha o que lá? Tinha cavalo, tinha vaca, tinha elefante, tinha cachorro, tinha tudo.
Então, durante aquele tempo que eles estavam cuidando daquilo ali, deve ter dado um bocado de trabalho. E às vezes apareciam coisas, cheiros que não eram agradáveis. E aparecia enfermidade. E aparecia sujeira. E eu, lá ouvindo, falei assim, mas por que a arca então e a igreja? Ele falou assim, se você não quiser ficar dentro da igreja ou dentro da arca porque está desse jeito, sai da arca, pula, lá fora não há vida. Então, não existe problema. Só existe problemas enquanto há vida. E a igreja não é lugar para ninguém vir para desfile de moda. Agora, ó, eu acho que deve usar a melhor roupa na igreja, sim. Mas não é desfile de moda. A igreja é o hospital. A melhor comparação e colocação da igreja é o hospital. Começa como o hospital? A maternidade. A Vitória vai chegar daqui a uns dias. Então é um lugar onde as pessoas nascem. E depois crescem. Se tornam adultos. No início, leite, mas depois alimento sólido, como diz Paulo nas suas cartas. A igreja é como um hospital, lugar de crescimento. É preciso entrar no barco, é preciso entrar na igreja, porque Jesus, antes de mandar os seus discípulos, nós, ide por todo o mundo, muito antes, lá em Mateus 11, ele disse, vinde a mim. Você não pode ir se não vier a Jesus. Tem que vir. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, para poder depois ir. Então, eles entraram no barco. E veja bem, que ele disse assim, vai para o outro lado que eu vou encontrar com vocês lá depois. E ele foi para o monte orar. Pensa bem o coração de Jesus. Naquele momento ele tinha recebido uma notícia naquele dia da morte do seu primo. Estava com o coração amargurado. E ele foi novamente a orar. E segundo os estudiosos, a travessia ali deveria ser mais ou menos de 13 a 14 quilômetros, seria mais ou menos o tamanho da ponte Rio-Niterói. Essa travessia, coisas que os que estavam acostumados poderiam fazer em poucas horas. Mas eles estavam remando, e não conseguiam ter o sucesso dos outros dias. Tem uma versão na Bíblia que diz que eles estavam mais ou menos no meio do mar. Então, se ali tivesse 13, seriam uns 6,5 quilômetros. E eles estavam e não conseguiam ir adiante. Estava difícil. A tempestade era muito grande. Eu gostaria de perguntar para você, qual a tempestade que você está enfrentando nessa manhã? Covid? Realmente tem assolado. Primeiro mês da pandemia, eu perdi 2 primos. O que a minha tristeza foi a alegria de Deus, porque eles estão lá no céu. Eu ainda brinquei ainda com alguém logo assim, será que lá no céu vai ter violão do lado contrário? Porque um é desse, mas o outro é canhoto. Então vai ter que mudar o lado do violão, porque ele já vai chegar lá tocando, porque lá vai ter a verdadeira adoração. O que é tristeza para mim é alegria para Deus. E às vezes eu estou na contramão de Deus. Naqueles dias também eu perdi meu pai. Estive compartilhando com o pastor Edmar lá em Cabo Frio. Se encontrou lá e almoçamos e conversamos muito tempo no mês passado. E ele, a mesma experiência que eu tive com o meu pai, ele teve com o pai dele. Cuidei do meu pai por 8 anos com Alzheimer. E quando, falei para sua esposa hoje também, né, para ele, que quando meu pai veio morar comigo, eu pensei que fosse cuidar do meu pai. Mas Deus trouxe o meu pai, não foi para que eu cuidasse dele, foi para que ele cuidasse de mim. Porque tem um negócio chamado domínio próprio. Alguém aqui conhece isso? Na teoria conhece, né? Mas na prática é uma das coisas mais difíceis que nós temos. Porque é o fruto do Espírito Santo e a gente começa a escada. Eu gosto muito de comparar o fruto do Espírito Santo com escada, pastor. Posso usar, não posso? Como escada? O primeiro degrau é o quê? É o que segura tudo. É o que firma tudo. É que tem base. Se chama amor. Olha lá. E se eu tenho amor, se eu amo, eu sinto alegria. Vou para o segundo degrau. E se eu amo e se eu tenho alegria, eu vou sentir paz. E assim nós vamos caminhando
até chegar ao último degrau, que é esse tal do domínio próprio. Paciência está incluído também num dos degraus. Sabe qual é a diferença entre paciência e domínio próprio? Às vezes o irmão é super paciente. Paciência são as suas ações. Domínio próprio é a sua reação diante das coisas. Às vezes a pessoa é super paciente e vai embora. Aí alguém, de repente, sai de uma rua totalmente deserta e entra na sua frente. Aí você diz assim: Deus te abençoe, meu irmão, vai em paz. Ah, é assim não? Alguém riu ali? Nem sempre. Não estamos preparados para o imprevisto, para aquelas coisas assim. Então, os discípulos estavam ali naquele momento lutando contra o vento, contra a tempestade, e eu estou perguntando: qual é a sua tempestade? Qual é? E eu disse que o meu pai veio para cuidar de mim, porque quando o meu pai foi embora, eu já não mais me preocupava quando ele me acordava às 3 horas da manhã, lá no outro quarto, e ele gritava por mim, eu ia para lá. Quando chegava lá, eu falei assim: o que foi, papai? Ele assim: que bom que você está aqui, rapaz. O que você está fazendo aqui? No início eu ficava um pouco bravo, pastor, sinceramente. Mas depois eu falei assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu vim plantar arroz. Aí ele: mas aqui não tem lugar para plantar arroz não. Eu falei assim: então depois a gente planta, tá bom? Ele disse: então dorme, tem uma cama aqui. Aí eu dormi um pouco do lado dele até ele dormir para poder ir para o meu quarto então. No início eu ficava irritado, no início eu ficava bravo, mas Deus trabalhou isso comigo. Uma outra coisa que eu tive que aprender com meu pai foi o tal do amor. Eu vivia com meu pai muito distante, quase 40 anos, às vezes eu passava 5 anos sem ver meu pai. Ele tomou um outro rumo, um outro caminho, eu também. A gente tinha se separado da minha mãe, morávamos num lugar bem distante, nós ficamos sem informação total dele. Então, a afinidade não havia, o relacionamento pai e filho. E eu tinha dificuldade de dizer assim para ele assim: papai, eu te amo. Porque quando a gente diz isso, a gente tem que dizer com sinceridade. Só abrir um parêntese: em algumas igrejas acontece isso, eu não sei, talvez aqui não, mas a irmã, o irmão, tem muita liberdade, eu sei disso, de chegar para algum irmão, abraçar e falar assim: eu te amo tanto, meu irmão. E às vezes você não tem a mesma facilidade com outro irmão. Exercício. Precisa de dizer o mesmo. Porque o que nos constrange a fazer isso é o amor de Jesus nas nossas vidas. E eu queria poder dizer isso para o meu pai. E eu passei a dizer no final. E um dia ele disse para mim: Carlito, eu te amo. Você esperar por muitas décadas para ouvir isso, e você ouviu de alguém que estava na categoria de Alzheimer. Realmente foi diferente. Dias depois nós fomos para o hospital, ele ficou muito mal. Eu cheguei para Deus e disse assim: Deus, eu tinha pedido para você não levar meu pai enquanto eu não o amasse. Pode levar meu pai a hora que você quiser, porque eu amo. E foi a última noite que eu estive com meu pai, porque ele foi para a UTI, eu não o vi mais, mas eu aprendi a amar. Eu glorifiquei a Deus por causa daquela experiência. Assim, os discípulos, quando estavam no barco, eles estavam passando por momentos difíceis, não conseguia sair do lugar. As ondas estavam encapeladas, como o hino diz, né? Encapelado o mar, o vento era contrário, e de repente, talvez lá pelas 3 horas da manhã, né, pastor? Porque já era a 4ª vigília da noite. A primeira vigília é de 6 às 9, a segunda de 9 à meia-noite, a terceira de meia-noite a 3 horas, na 4ª vigília da noite. Eles viram alguém andando sobre o mar. E provavelmente ainda estava escuro, porque eles disseram: é um fantasma. E eles estavam realmente todos ainda dentro do barco. Então, olha só,
para que eles pudessem vencer a tempestade, a primeira coisa que eles tiveram que fazer foi obedecer. E eles obedeceram entrando no barco. Será que você está disposto a entrar no barco? Será que realmente você confia para entrar no barco quando Jesus mandar, independente de qual seja a circunstância? Lá em Arraial do Cabo, eu morei muito tempo em Arraial do Cabo, eu conheço mais Arraial do Cabo, na verdade, do que Cabo Frio em termos de praias. E eu sei que tem algumas praias que a gente pode andar de barco pequenininho, mas tem lugar que nem de traineira dá para andar, porque é perigoso. Você tem coragem de entrar? Eu li uma ilustração alguns tempos atrás, e como a internet hoje é muito badalada, talvez os irmãos conhecem essa história. Um homem que trabalhava com malabarismo, ele estava em uma determinada cidade e ele ia passar do ponto mais alto para o outro ponto também mais alto daquela cidade. E ele esticou um cabo. E ele passou com uma vara de bambu para lá e voltou. Depois ele pegou um carrinho de mão e colocou em cima daquele cabo de aço e foi, e a multidão aplaudiu. Caramba, que coisa impressionante! E ele foi, e ele voltou, e todo mundo aplaudiu. E ele perguntou assim: quantos aqui acreditam que eu possa ir com o carrinho e voltar novamente? Levante a mão. Todo mundo levantou a mão. E ele disse assim: eu quero que agora alguém saia do lugar, venha aqui e entre dentro do carrinho para ir comigo. Você não acredita que ele vai? Entra no carrinho. Então, para vencer a tempestade, tem que entrar no carrinho. Um outro ponto que nós gostaríamos de ver para que possamos vencer a tempestade, além de obedecer, nós vamos ver que é acreditar. Os irmãos podem ver que além de obedecer, o nosso segundo ponto desta manhã, eu gostaria que os irmãos colocassem o versículo seguinte, além de obedecer, que é o versículo de número 29, que diz assim: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com ele. Veja bem, o versículo de número 28, ela tem algumas interpretações. Se nós formos fazer uma boa exegese do texto, pode ter umas interpretações por causa da fraqueza da língua portuguesa, né? Então vai em diversas maneiras, que diz assim: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Mas tem uma outra versão que diz assim: e em sendo tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. E ele disse: somente vem. E agora vamos ver a parte de Pedro nesse versículo. Normalmente nós lembramos de Pedro indo ao fundo. Sempre quando se fala de Pedro, fala tudo que tem de negativo na vida de Pedro. Realmente Pedro tinha uns pontos negativos. Nós estamos a poucos dias das Olimpíadas, né, pastor? Daqui a pouco vai começar as Olimpíadas. Vamos imaginar se Pedro fosse para as Olimpíadas? Triatlo, natação, não ia chegar em lugar nenhum, ia para o fundo. Esgrima, foi cortar o pescoço de um cara, cortou só a orelha, pastor, também ia perder. Uma outra coisa, no domingo pela manhã, quando falaram que o mestre ressuscitou, ele foi correndo até o túmulo, ele chegou depois do outro discípulo. Estava perdido, né? Perdeu nas 3 modalidades, não ia conseguir nada realmente, Pedro, com isso. E Pedro foi ao fundo. E normalmente nós falamos muito da vida de Pedro nesses aspectos. Pedro perdeu nisso, Pedro perdeu naquilo. Em determinado momento, lembra o que Jesus falou com relação a Pedro? Pela afirmação de Pedro: para trás de mim, Satanás, porque serve de escândalo. Eu estudando bastante, alguns autores principalmente, e muitos deles afirmam que Jesus não tinha se referido à pessoa de Pedro como sendo Satanás,
mas a palavra que estava saindo da boca dele, porque foi orientado, porque ele ouviu o inimigo, e o inimigo estava querendo que ele não fosse para a cruz. Ele repreendeu, foi o diabo naquele momento que estava falando. E muitas vezes, meus irmãos, o diabo está nos falando aos ouvidos e nós estamos dando ouvido e estamos repetindo. E às vezes repetimos para as pessoas que nós mais amamos. Você já reparou que você não é tão enfática, não vou dizer ignorante, né? Porque não conheço as pessoas, com uma pessoa estranha como é com a sua filha? Cala a sua boca. Fala isso para um estranho. Não, você não deve falar isso. Muitas vezes nós somos assim. Que o inimigo veio para plantar a dissensão dentro da família também. Exatamente. E Pedro, naquele momento, foi repreendido na presença de todos, para que ele não desse lugar ao inimigo. Então Pedro tem muitas coisas de negativo. Será que você seria pior do que Pedro? Faça uma analogia da sua vida com Pedro. Chegou a ser chamado de Satanás. Será que você é pior do que Pedro? Pensa bem. Não? Então vamos fazer o seguinte, nem pior nem melhor. Você é igualzinho a Pedro. Você é igualzinho a Edmar. Não, daqui. De lá não, deixa eu de lá, né? Mas você é igualzinho a Edmar. Todos nós somos iguais. Agora vamos ver a questão de Pedro. Quando Pedro saiu do barco, o que foi que aconteceu com ele? Ele afundou? Na mesma hora que ele saiu do barco? O que diz o texto? Ele conseguiu andar sobre as águas. Gente, um fato que desafia a natureza. Você já viu alguém ser curado de câncer? De Covid? Uma porção de outras coisas? Mas você já viu falar de alguém que andou sobre as águas? Pedro foi ímpio. Ele desafiou a física. Mas não era aquele homem terrível, pecador? E ele caminhou por cima das águas. Engraçado que o texto, Mateus narra de uma forma assim, muito interessante, a partir do verso 29. E diz assim, e reparando, porém, Pedro, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me. Meus irmãos, será que os discípulos estavam olhando para quem no momento que Pedro estava andando sobre as águas? Estava andando para quem? Olhando para quem? Para Jesus? Para Pedro. E está aqui na Bíblia. E olhando eles para Pedro, começou a ver que ele estava também com medo, que a reação dele estava diferente. Sabe o que gostaria de chamar a atenção dos irmãos aqui agora? O pastor não falou nada da igreja, tá? Cheguei aqui 20 minutos antes do culto começar, nós conversamos pouca coisa, mas muitas vezes nós incumbimos alguém a sair do barco no momento de dificuldade. Aí o pastor sai. Aí os irmãos veem que o pastor está indo, foi expulsar um demônio, foi fazer qualquer tipo de coisa, vai orar para curar um enfermo. E daqui a pouco a gente fica todo mundo olhando para Edmar e dizendo, ele não vai conseguir. Isso daí todo mundo já tentou. Todo mundo já tentou, não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. E ele não consegue. A responsabilidade foi de quem? Dele? Sozinho? Ou de todos que estavam dentro do barco? Porque se a fé de Pedro era pequena, mas se todos que estavam dentro do barco estivessem orando, suplicando, intercedendo a Deus pelo caminhar de Pedro, ele não teria afundado. Mas provavelmente, hipoteticamente, muitos que estavam dentro do barco falam assim, Pedro é muito metido, tomara que vá ao fundo mesmo, porque se ele andar mesmo, vai ser muito arrogante, vai dizer que é melhor do que a gente. Tomara que afunda, tomara que afunda. Sei que aqui não acontece essas coisas, né? Mas em algum lugar pode ser que aconteça. Se o pastor estiver andando sobre as águas, ore, para que o poder de Deus se manifeste. Se o pastor for para um determinado lugar, ore. Tem alguém enfermo, o pastor foi para o hospital, ore. Porque você é corresponsável por aquilo que acontecer lá no hospital.
Isaías fala que uns vão pregar, descem e outros ficam segurando a corda. Quem é mais importante? Tudo igual. Por acaso, ele tem um cargo aqui, mas ele é dependente do Espírito Santo, como irmão, como Pedro era. E Pedro começou a afundar. Mas para vencer a tempestade, ele tinha que acreditar e sair do barco. É preciso de sair do barco. Você está no barco para aprender. Fui numa classe aqui, uma classe bonita, né, pastor? Muito bonita mesmo. Muita gente. Até perguntaram um rapaz assim: você gostou da professora? Ele, muito. Aí depois eu fui saber que ele é genro dela. Não falasse que não, para ver o que ia acontecer com ele, né? Mas, então, uma classe com muitas pessoas estavam ali aprendendo dentro do barco. Daqui a pouco eles vão poder sair. Porque a igreja, além de ser o barco, a igreja é composta de igrejinhas que se reúnem para adorar a Deus e que se espalha para ganhar almas. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É preciso sair do barco. A igreja tem que sair de dentro das quatro portas. Tem uma passagem na Bíblia que muitas vezes ela é interpretada de forma errada. Tem um lugar que tinha uma igreja assim, e aquela igreja fechou. Ué, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gente, não é a porta da igreja. A Bíblia diz que é a porta do inferno. Vamos fazer uma analogia, aquela ali é a porta do inferno. Vai lá, mete o pé na porta e tira quem está lá dentro. É isso que você deve fazer. É isso que diz a palavra de Deus. Vai lá. A porta do inferno não é a porta da igreja. Vai lá e tira quem está indo para lá. Eu falei sobre a Covid, eu tenho visto nas redes sociais, família, grupos, orando, as pessoas orando, fazendo relógio de oração 24 horas por dia para que alguém saia da UTI. E depois que sai da UTI, todo mundo, graças a Deus, assim, ele é crente? Ele vai para o céu? Não. Quer dizer que você está preocupado é de tirar alguém de dentro da UTI com a Covid, mas não está preocupado em tirar alguém que está indo para o inferno. As nossas prioridades estão invertidas. Tira aquela pessoa do inferno e ela pode morrer de Covid, porque vai ser alegria para Deus. Mas nós estamos andando na contramão. Isso é muito sério, muito sério. E Pedro realmente começou a afundar. E o que ele faz quando ele começou a afundar? Mas depois de ter caminhado. Você sabe a analogia que eu fiz com Pedro ir ao fundo? O espinho na carne de Paulo. Paulo orou 3 vezes e Deus diz assim, ele não tirou, ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder, Pedro, vai se aperfeiçoar na sua fraqueza indo ao fundo. Para Paulo também, porque senão a gente se sente vaidoso, arrogante, prepotente, mas a nossa potência está em Deus. É Jesus que nos estende a mão para nos socorrer. Sempre foi assim, foi com Adão e com todos os demais. Pode pegar todos os servos da Bíblia. Temos que ler a Bíblia para saber da história da Bíblia. Eu não sei quantos aqui já leram a Bíblia esse ano. Reclamaram de pandemia porque durante a pandemia não tinha muita coisa para fazer. Se você não tem muita coisa para fazer, faz o seguinte: leia a Bíblia. Leia a Bíblia, leia. Aí você pode ler uma vez, 2 vezes. Eu conheço gente, por exemplo, que já leu a Bíblia em 2 meses. E leu o Novo Testamento assim, em 2, 3 dias. Tem tempo para tanta coisa. Agora parece que o pessoal diminuiu bastante essa questão de novela, para a questão política interferiu nisso, mas cada novela, a menos que você assistisse por dia, era uma leitura da Bíblia por ano. 3 novelas ou 4 vezes a Bíblia no ano. As nossas prioridades às vezes estão erradas. E Pedro começou a ir ao fundo porque estava faltando conhecimento da parte dele. E às vezes nós estamos indo ao fundo como igreja, porque tem gente pregando heresia e nós estamos acreditando nessas heresias. E pastores grandes, pastores influentes, bons, estão dizendo que a Bíblia precisa de ser, pastor, atualizada. Está repreendido em nome de Jesus.
E quando Pedro estava afundando, ele disse: Senhor, socorre. E eu tenho a impressão que Pedro não foi ao fundo assim, porque senão não dava tempo para pegá-lo. Ele foi caminhando e começou a afundar aos poucos. Aos poucos ele foi afundando. E todos olhando para ele, mas ele falou: Senhor, dá minhas mãos. E ele deu a mão e falou assim: homem de pouca fé. E como que Jesus atendeu uma pessoa até com pouca fé? Meu irmão, se você está com pouca fé nessa manhã, ore. Pede a Deus, ore, para que Ele acrescente a fé, porque Ele vai fazer isso, porque Ele atendeu Pedro até com pouca fé. E como que Pedro voltou para o barco? Jet ski? De barco? Uma lancha? Uma prancha? Não, ele voltou caminhando. Então, para vencer a tempestade, é preciso de acreditar, de ter fé, de confiar. E depois de tudo isso acontecer, eles entraram no barco. E eu gostaria de passar então para o nosso terceiro ponto, e que diz que para vencer a tempestade é preciso de fazer uma outra coisa. E eu gostaria de saber se você já fez isso nesta manhã. Aqui, agora, o versículo de número 33 diz: e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Veja bem, eles não adoraram Jesus porque a tempestade foi acalmada. Eles não adoraram Jesus porque Pedro veio à tona. Ele não adorou a Jesus por aquilo que Jesus fez, mas ele adorou a Jesus porque ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Nós devemos orar a Deus, adorar a Deus, porque Ele é santo, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso, pela santidade dEle. As coisas que Ele faz, nós agradecemos. Ontem eu estava tentando explicar para uma pessoa a diferença entre o nosso louvor e a nossa adoração, a nossa gratidão e a nossa adoração. Nós agradecemos a Deus porque Ele nos concedeu a abertura de porta para um emprego. Aí eu agradeço a Deus e agradeço também o dono daquela empresa. Mas eu também vou adorar o dono daquela empresa por causa disso? Não. E a Deus? Eu vou agradecer a Deus. Não é porque Ele me conseguiu um emprego, porque outras pessoas também poderiam conseguir, mas eu adoro a Deus porque Ele é santo, porque Ele é o Senhor do Senhor. Então Ele é o único digno da nossa adoração. Eu gostaria de, nesse momento, dizer para você qual a tempestade que você trouxe para dentro dessa igreja. Hoje, quando você acordou com uma tempestade? Você quer vencer realmente? É preciso de entrar no barco, que é Jesus. Não é simplesmente ficar num banco na igreja. Sinto muito em dizer, mas o diabo também vem e senta aqui. E se puder atrapalhar o culto, ele vai atrapalhar. Não basta sentar. Não basta cantar, porque o mundo também canta. Mas é preciso de adorar. Isso o inimigo não faz. Para você vencer a tempestade da sua vida, você precisa de adorar. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Você pode estar cantando e de repente não está adorando. Cuidado. Posso estar pregando e não estar adorando. Adoração é em espírito e em verdade. Eu gostaria de, nesse momento, orar com a igreja. Se você veio para aqui e tinha uma tempestade na sua vida, ou se algum dos seus familiares está passando por uma tempestade e você quer vencer essa tempestade junto com eles, pelo seu filho, filha, genro, nora, pai, mãe, um amigo, e se você quer vencer também a tempestade, vamos tomar uma decisão nesta manhã. Eu gostaria que nós ouvíssemos musical também, mas vamos também orar.
E eu gostaria que, se você quisesse fazer isso nesse momento, se colocasse em pé e dizer: eu quero vencer a minha tempestade, mas eu quero também vencer a tempestade do meu filho que ainda não é crente, do meu filho que ainda não se converteu, da minha filha, do meu familiar, de alguém que eu conheço e que ainda não tem Cristo. Eu quero vencer a tempestade. Coloca diante de Deus e vamos vencer juntos. Eu já estou em pé. Eu quero vencer a minha tempestade, mas eu só posso se eu der a mão a Jesus e adorá-lo. Vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu
gostaria de dizer para você, não se preocupe se você não puder andar sobre as águas. Com Moisés foi diferente, o mar se abriu, e ele vai se abrir na sua vida, porque Jesus está na nossa frente. Pastor Edmar vai estar orando agora por cada um de você que ficou em pé, pelo seu pedido, pela intercessão da tempestade na sua vida, ou do seu familiar, ou de qualquer um outro, que você nesse momento levantou por ele, que Deus conhece, Deus sabe. Amém. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Mas, querido, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Querido, estamos aqui na Tua presença, na Tua casa, adoramos ao Senhor, buscamos a Tua face, Pai amado, ouvimos a Tua voz, através da Tua palavra nesta manhã, e cremos, ó Deus, que assim como aconteceu naquele momento tão importante, tão emblemático, Senhor Deus, naquele encontro de Jesus com os seus discípulos no mar, quando Ele acalma a tempestade, ó Deus, nós cremos que o Senhor também pode acalmar as tempestades das nossas vidas. Ó Deus amado, abençoa, Pai, tantos quantos aqui estão nessa noite, Deus. Tu conheces, ó Pai, a história de cada um. Tu sabes, ó Deus, o momento que cada um está vivendo, cada um dos que entraram no templo desta igreja nesta manhã. Ó Deus amado, toma conta, Pai. Ó Deus, cuida daqueles corações que aqui estão nesta manhã e se encontram, ó Deus, tristes, enlutados, ó Pai, sofrendo com a perda, com a partida de um querido, de uma querida, que neste momento, Senhor Deus, não está mais aqui entre nós. Te peço, ó Deus, que Tu estejas trabalhando, e aquele lenço de que fala-nos o Apocalipse, quando diz que o Senhor enxugará do rosto toda lágrima, esteja fazendo de fato esta obra de consolação, de conforto, de encorajamento na vida daqueles que experimentaram a experiência do luto, ó Deus. Que seja também um tempo, Senhor Deus, de conforto, de refrigério na presença do Senhor. Que seja esse, ó Deus, um tempo de estarmos vendo pessoas sendo restauradas por Ti, ó Deus, e recomeçando a sua caminhada, Pai. Também oramos por aqueles que nesta manhã aqui estão, ó Deus, estão enfrentando lutas, ó Pai, na família, com os filhos, com o cônjuge, ó Pai. Que o Senhor possa também estar trabalhando, operando no seio das nossas famílias, ó Deus. E que possamos sair daqui nesta manhã, ó Deus, encorajados. Ó Deus amado, possamos sair daqui nesta manhã fortalecidos na Tua palavra, na certeza de que o Senhor pode acalmar a tempestade. E quando Jesus está no barco, de fato, a tempestade é acalmada. Ó Deus amado, nós convidamos, nós suplicamos, Senhor, de fato, faze esta obra extraordinária na vida dos nossos, ó Pai. Abençoa, fica conosco, ó Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Deus continue usando o irmão aqui e a sua igreja. Os irmãos podem assentar.